Irei falar hoje sobre um assunto que é muito pouco debatido, porém é muito necessário. Aliás, é exatamente pelo fato dele ser pouco debatido que torna-se necessário falar muito sobre ele. Principalmente entre os cônjuges, nas famílias. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar sobre o assunto. Hoje em dia, as pessoas estão se tornando mais abertas a dialogar sobre o assunto em torno da sexualidade. Mas antigamente as pessoas tinham ainda muito mais receio em falar sobre sexualidade. Ainda é necessário que muitos tabus sejam quebrados, ainda é necessário que muitas coisas precisam serem colocadas em pauta. Muitos diálogos são necessários para que pessoas possam compreender melhor os relacionamentos e como as coisas acontecem. O assunto sobre o sexo é muito pouco falado nas famílias. E aí, as pessoas querem que os outros adivinham as coisas e as pessoas não são deuses para adivinhar o que está acontecendo na relação relacionado ao sexo. E é necessário uma compreensão. E para compreender o outro é necessário que haja fala, que haja diálogo. Quando não há diálogo, o que há apenas é brigas, desavenças, desacordos. E sabe o que acontece? Acontece que por causa de assuntos relacionados ao sexo, muitas vezes entre um casal, um fica aborrecido com o outro, mas não fala o que é. O outro não sabe o porquê. E às vezes era uma posição que uma pessoa gostaria, às vezes é sobre um assunto que a pessoa gostaria de falar. E quando isso não é falado, não é dialogado, as pessoas, às vezes, as pessoas dentro dessa família, ou o marido ou a mulher, vivem aborrecidos um com o outro e não se explicam, e não se conversam. Muitas circunstâncias adversas, muitos problemas poderiam ser evitados se houvesse um diálogo sobre o assunto, sobre o tema sexualidade. Primeiro, precisamos entender que o sexo, para o homem, do ponto de vista do homem, é totalmente diferente para a mulher. O homem é muito mais visual, ou seja, ele vê uma mulher passando na rua, por exemplo, e a deseja instantaneamente, e ele tem a condição, a partir dali, de ter uma relação sexual com ela, de manter um sexo com ela. Ele vê uma mulher passando nada, ou um simples olhar, um relapso de visão, o homem já consegue ter um desejo sexual para a mulher e o torna um clima favorável para que ele possa ter uma relação sexual. Ou seja, já é o suficiente para que ele possa manter uma relação sexual e que ele já venha ter esse desejo. A mulher é mais diferente. Não que a mulher não venha ver um cara bonito e desejá-lo, mas não na mesma intensidade, não na mesma frequência. E a mulher está mais voltada a ouvir o homem, a ouvir as suas ideias, como ele fala, a sua posição, a sua postura. Muitas vezes, não é que este homem está conversando diretamente com essa mulher, mas às vezes ela está observando ele no trabalho, observando ele em algum lugar e está vendo o jeito dele, e a partir daí surge um desejo. Porém, essa situação em que leva uma mulher a ter um desejo é mais escasso, vamos dizer, essa condição é mais escassa do que a condição para o homem, que é apenas uma visão. O campo visual é muito mais abundante do que o campo
do toque, por exemplo, da sensibilidade de tocar, ou às vezes de ouvir um diálogo de outra pessoa, uma conversa, as ideias da outra pessoa. E é por isso que o homem ele tende muito mais a buscar a satisfação sexual do que a mulher, por causa da abundância das condições do campo que o excita, que é apenas uma visão. A facilidade que o homem tem de contemplar, de ver uma mulher, achá-la, como diria no vulgar, gostosa, a palavra vulgarmente usada, e a partir daí ter um desejo o suficiente para manter uma relação sexual. Para a mulher, esse campo, que é um campo de diálogo, de poder ouvir a outra pessoa, para um homem, a partir daí ter um interesse, ou o toque, esse campo não é muito mais escasso, não tão abundante, e por isso é mais raro de que uma mulher venha sair com o cara, é mais raro de que a mulher venha ter uma transa, uma relação sexual em relação ao homem. Ou seja, há uma diferença, então, em relação a o que desperta o desejo, como esse desejo é despertado, e em relação à abundância dos fatores que levam a esse desejo, a essa vontade. Existem outros fatores que são intrigantes e que é necessário que venhamos procurar entender e compreender. Por exemplo, a prostituição. Existem muito mais mulheres, ou seja, muito mais homens que procuram se satisfazer sexualmente buscando uma prostituta do que mulheres que vão procurarem outras mulheres ou homens para se prostituir, que se prostituem para se satisfazer sexualmente. Ou seja, o mercado da prostituição ele é muito mais abundante no sentido de satisfazer os clientes homens do que clientes mulheres. Isso é de hoje, Emerson? Ou isso é de muitos anos? Olha, pelo estudo que eu fiz e pelos estudos que existem, a prostituição ela sempre teve um caráter de atrair mais os homens do que as mulheres. Ou seja, atrair mais clientes homens do que as mulheres. E geralmente existiram mais mulheres que usaram do seu corpo, muitas vezes até de forma obrigatória, porque eram escravas, para satisfazerem os homens, do que homens que se entregavam à prostituição para satisfazer outros homens. Embora existia também outros homens, existiam homens, e como existem hoje os chamados travestis, que buscam, de certa forma, lucrar nesse mercado para satisfazer homens. Mas o que importa aqui é quem é que está buscando, quais são os clientes. E geralmente, na grande maioria, os clientes são homens em busca de satisfazer os seus desejos e não mulheres. Ao conversarmos com mulheres que são prostitutas ou até mesmo com travestis, eles vão dizer, existem muitos homens e a maioria deles são até casados e estão buscando uma satisfação uma satisfação do seu desejo sexual fora do seu casamento. O porquê isso? Isso é, de certa forma, intrigante e muitas vezes questionamos isso. Por quê? Me parece que os homens têm, de certa forma, um desejo muito maior para o sexo do que as mulheres. Dizia o psicanalista e psiquiatra Flávio Gicovati que os homens possuem desejos e as mulheres não possuem desejo na mesma
condição do homem ou equiparado ao homem. As mulheres, elas se satisfazem, elas se excitam, mas elas não têm o desejo no mesmo sentido que os homens possuem os desejos. Os homens, ao lembrar, não necessariamente ele precisa ver uma imagem para excitar, mas ao lembrar de uma imagem, ao lembrar de uma mulher ou de uma pessoa que o excita, ou uma imagem de uma mulher que o excita, já é o suficiente para causar nele energia para ele buscar essa satisfação sexual. Existem algumas coisas que vão, de certa forma, bloquear essa busca. Elementos como elementos morais, onde a pessoa diz, não, eu não posso fazer isso porque a minha religião não permite, ou Deus não permite, a minha família não permite, a minha esposa não permite, e por diversas condições, o homem pode dizer, não, por causa de valores morais, eu não vou dar vazão a esses desejos que acontecem. O desejo, por exemplo, de ficar com uma outra mulher, além às vezes da sua esposa. O desejo de poder imaginar estar com uma outra, olha o que eu estou dizendo, imaginar estar com uma outra mulher, além da sua habitual. O fato de um homem ver uma mulher linda, bonita, à sua frente, obviamente pode nele despertar uma atenção. E que se ele, por certa forma, não ter uma boa... se ele não tiver por trás de toda a sua informação, uma condição moral ou uma informação do campo moral de que ele não deve jamais ter o desejo ou o interesse por tal mulher, pode ser acontecido de se entregar a tais paixões, que pode ser muito prejudicial a ele, prejudicial à sua família, prejudicial à organização em que ele está, ou até mesmo a si próprio, no sentido de se sentir culpado depois por isso. Três grandes coisas que, de certa forma, controlam a humanidade: sexo, dinheiro e poder. Essas coisas controlam muitas pessoas que acabam deixando de se levar por situações assim. Devemos ter muito cuidado para não deixarmos ser levados por desejos. Uma coisa são os desejos. Outra coisa é você entregar a esses desejos e buscar satisfazê-los. O porquê será que os homens buscam uma satisfação sexual fora da sua relação, se ele tem em casa? Uma certa vez, um homem estava conversando com um psicanalista e disse, olha, eu tenho uma mulher, mas a mulher não está tendo relação comigo. E aí eu estou querendo buscar fora. Nesse caso, ele não tinha em casa. Mas vamos supor, no caso, ele tem em casa e mesmo assim, às vezes ele deixa de usufruir daquilo que ele tem em casa para buscar uma satisfação, seja às vezes com uma prostituta, seja às vezes com uma colega de trabalho, seja às vezes com uma conhecida, seja quem for, às vezes até com travestis, como muitas vezes acontece. Por que isso? Parece que o fator novidade é um fator muito forte dentro de uma relação sexual. O homem procura muito algo que seja novo. A novidade no campo da sexualidade excita demais. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher. Mas me parece que excita ainda muito mais o homem. A relação
os primeiros encontros com aquela mulher, deixa ele excentricamente desejoso, com muita libido, mas com o passar do tempo, ele sabendo que aquela mulher é a sua mulher, é dele, está entregue a ele, que tudo que se podia descobrir em relação àquela relação, ele já descobriu, tudo que podia se usufruir em relação àquela relação, ou sobre aquela relação, ou naquela relação, ele pôde usufruir. Pode ser até que ele gostaria de usufruir mais alguma coisa, mas não é possível dentro daquela relação. E aí ele começa a imaginar ou a buscar algo fora. Porém, é aí que se corre um risco, porque talvez ele nunca venha alcançar a satisfação plena, porque ele busca em uma nova parceria. Chegará um momento que aquela nova parceria não será o suficiente para ele, ele buscará em uma outra nova parceria, e isso nunca terá o fim. O bom mesmo é quando a pessoa consegue compreender e consegue se satisfazer plenamente com uma pessoa. Porque senão essa conta pode nunca fechar. E ele buscar satisfação com a colega de trabalho, ele buscar satisfação com uma outra conhecida, ele buscar satisfação com uma prostituta, e talvez ele venha tendo uma busca incessante e nunca venha estar satisfeito. Ou talvez ele nem continua buscando muito, mas ele vai viver uma vida insatisfeita, seja dentro ou fora de casa. E isso deveria ser resolvido, porque à medida que isso seja resolvido, a pessoa consegue se lidar melhor consigo mesmo e estar feliz dentro da sua própria relação. Como se dá então essa relação com uma parceria fixa ou exclusiva? Sendo diferente, uma parceria fixa significa alguém que a pessoa tem de certa forma fixo, mas pode ter outra pessoa fora que não seja fixo. Parceria exclusiva significa aquela pessoa que é exclusiva e não tem mais ninguém. Mas como pode funcionar melhor para um casal, a relação sexual, e que isso venha até auxiliar no sentido não do homem não procurar mais fora. Eu estou dizendo homem, pode até ser também no fato da mulher. Eu estou dizendo homem porque geralmente é os homens que buscam fora, mas pode acontecer também de ser a mulher. Mas na maioria das vezes, isso acontece geralmente com os homens. Precisa ter uma compreensão melhor de se entender melhor na cama, no sexo. Carícias, por exemplo, a troca de carícias são fundamentalmente importantes. E devemos entender que tudo que está relacionado ao sexo não deve ser algo padronizado. Se tem uma coisa que não funciona de jeito nenhum relacionada ao sexo, é padrão. Não. O sexo é algo que deve ser totalmente flexível, passível de mudança a todo momento. Porque se padronizar, fica uma coisa sem graça, fica uma coisa chata, não faz nenhum sentido, e isso só vai trazer contrariações aos parceiros dessa relação. Sobre as carícias, por exemplo, olha, é possível que o casal possa ter o ato de acariciar o outro, de trocar carícias, ou vou dizer, é possível fazer carícias no outro em um momento que às vezes que o outro está cansado e que às vezes não receba de forma recíproca naquele momento essas carícias, ou seja, a carícia seja apenas para um fazendo ao outro e às vezes naquele momento não receba.
que é totalmente compreensível. As pessoas precisam compreender que isso pode acontecer. Uma vez, sempre não pode ser sempre, mas uma vez ou outra isso pode acontecer. Então, ou seja, mas se fez carícia, tem que receber na mesma hora. Não pode ser obrigação. Nada que aconteça dentro de uma relação sexual deve ser obrigação. Tudo deve ser diante do interesse, do desejo, da vontade, da espontaneidade. E deve haver uma compreensão seguinte: eu posso receber uma carícia e não necessariamente ser obrigado a retribuir em todas as situações. Como eu posso fazer carícia a alguém, eu não posso, às vezes não estou esperando necessariamente que a pessoa também faça em mim. Outra coisa é o seguinte: pode ser que alguém está querendo trocar carícias ou então acariciar alguém, mas não está interessado em ter uma relação sexual com penetração, por exemplo. Quer apenas acariciar, quer apenas trazer prazer ao outro e muitas vezes até sentir prazer enquanto está acariciando o outro, mas não quer levar isso até uma relação sexual. E é totalmente compreensível. A pessoa não pode pensar que a partir do momento que está havendo carícias, seja troca de carícias ou apenas carícia em um deles só, que agora vai ser obrigado a ter relação sexual. Que sempre quando houver carícia e que se acendeu-se esse fogo, tem que agora manter relação. Não. É necessário que se compreenda que é possível que alguém está querendo fazer as carícias, mas não levar isso até um ato sexual onde envolve penetração. Isso deve acontecer sempre? Não pode acontecer sempre, também não pode acontecer sempre. Mas tudo isso pode se acontecer. Isso é egoísmo? Não é egoísmo. É apenas uma questão da pessoa poder sentir prazer nas carícias. E não apenas pensar que apenas o gozo é importante, que apenas a penetração é importante, que apenas o gozo na sua intensidade maior e mais profunda é importante, mas também é importante uma massagem, uma carícia. Tudo isso é importante e pode ser o suficiente para alegrar ou trazer prazer a uma pessoa sem que haja consumação final de um ato sexual. E pode também haver carícias com preliminares para uma relação sexual. E, aliás, é bom, na verdade, aí eu vou dizer, não é padrão, mas é bom que ambos se entendem, principalmente os homens, que são mais apressadinhos, que compreenda que é melhor que ele comece acariciando a mulher, criando um clima favorável a uma relação sexual. Porque o homem, ele é mais rápido. Eu brinquei apressadinho, mas na verdade, todo o organismo do homem já favorece com que ele tenha ele consiga ter uma relação sexual de forma mais rápida, uma iniciação mais rápida. A mulher precisa de todo um processo para que haja uma lubrificação, para que haja uma excitação primeiro, para que depois ela possa ter uma iniciação de uma relação sexual, de uma penetração muito mais prazerosa do que ir apenas direto. O homem, muitas vezes, ele é muito mais rápido, ele se acende rapidamente, porém apaga rapidamente, como eu ouvi já o Cláudio Duarte brincando. O homem, ele acende com facilidade, mas também apaga com facilidade. Aí a mulher, ela demora muito a se aquecer, mas quando se aquece também, ela terá muita mais dificuldade para se apagar. Aí surge outra compreensão, a compreensão do homem da necessidade dele satisfazer a mulher. Até o século passado, ou alguns anos, ou nem chega a ser o século passado, há anos atrás, há décadas atrás, as mulheres muitas vezes procuravam apenas satisfazer o homem e não procuravam muito
se satisfazer. Hoje em dia, em um mundo totalmente mais moderno, e graças a Deus, por todos os direitos e conquistas que as mulheres tiveram e têm, elas querem também se satisfazerem. E é o direito delas se satisfazerem. E o homem precisa compreender isso. É necessário que o homem compreenda que não é só porque ele gozou, não é só porque ele se satisfez, pronto, tá bom, se vira mulher. Não, ele deve procurar também satisfazer a mulher. E procurar satisfazer a mulher é na iniciação nas carícias, de fazer com que a mulher se sente confortável para iniciar uma relação sexual, é que durante essa relação sexual ele não ir com toda a sede ao pote, mas ter um certo equilíbrio e controle para que ele não venha ejacular rapidamente, para que ele não venha gozar rapidamente, e assim ele venha, porque a mulher demora mais, e ele precisa então ter um certo controle para que ele venha poder satisfazer, ir mais longe para poder satisfazer mais a mulher. Se acontecer que ele não conseguiu ter esse controle, ou mesmo que ele teve e ele conseguiu prolongar mais, um longo tempo a mais, essa penetração, mas se ainda a mulher não está satisfeita, é bom que ele procure, quem sabe, talvez conseguir ter uma nova excitação de novo e buscar isso, não apenas virar e sair, pronto. É necessário, hoje em dia, as mulheres estão buscando e elas têm o direito de exigirem e buscar que elas também sejam satisfeitas. Já que estou falando sobre isso, existe o caso, por exemplo, de ejaculação. Dois casos que são mais ocorrentes no mundo inteiro, né? É a impotência sexual, que na verdade hoje não fala sobre mais impotência sexual, e a questão da ejaculação precoce. No caso da ejaculação precoce, se o jovem continuar tendo isso, porque a ejaculação precoce não é um caso de acontecer uma, duas, três vezes, aconteceu, a pessoa já vai diagnosticar como... Não, mas se isso é recorrente durante um longo tempo, é necessário que ele procure um urologista, um médico, e explique, o médico provavelmente vai passar para ele alguns remédios, como fluoxetina, alguns assim, para retardar a ejaculação. Um dos mais indicados que os médicos mais indicam, no caso, é a fluoxetina, por exemplo. Então, os médicos, sabe-se lá qual o remédio, mas o médico irá receitar um remédio para que ele possa ejacular de forma mais não tão precocemente, também possa satisfazer a mulher, porque é necessário que tudo isso é a compreensão, tudo isso é um interesse de satisfazer o outro, é preocupar-se com o outro. Antigamente isso passava. Que isso se era bom, não, era ruim. Hoje em dia não brinca com isso porque as mulheres sabem o seu direito e exigem, graças a Deus. Porque eles de fato precisam exigir seus direitos. Mas eu penso que não é necessário que a mulher precisa dizer e obedecer, olha, você precisa satisfazer. Não, o homem precisa ter consciência disso, compreender isso e fazer o máximo possível que isso funcione de forma muito, muito bem. Há o caso, como já disse, de impotência sexual, o que hoje em dia não se fala mais impotência, mas disfunção erétil, onde o homem não consegue manter ereto o suficiente para ter uma relação, mas também existem tratamentos para isso e que o homem precisa buscar tratar para se satisfazer. Outras coisas relacionadas, como já disse, muitas vezes é o desinteresse mesmo do homem em ter relação. Às vezes ele tem desejo sexual, ele funciona perfeitamente, mas muitas vezes não está interessado mais na mulher dele, que está em casa, e às vezes fica procurando fora. Tudo isso, precisa saber o porquê disso.
Será que não existe uma novidade? Será que não está havendo um bom diálogo sobre o que ele gosta, o que ele não gosta? Porque cada pessoa pode gostar de coisas diferentes. Cada pessoa pode querer de forma diferente, posições de forma diferente. Se não conversar sobre isso, se não dialogar sobre isso, fica muito difícil. Agora, a partir de todo esse diálogo, toda essa conversa, se o homem ainda continua procurando fora, aí é de fato uma questão de conduta. É quando a pessoa não tem a crença, a conduta de que ele deve ser fiel, e aí cabe os dois conversarem, se entenderem e fizerem o que forem melhor e mais saudável para a relação. Uma coisa que acontece também muito com as mulheres a partir dos 45 anos de idade, 50 anos de idade, que é a menopausa. A menopausa é quando o estrógeno ele vai se diminuindo, esse hormônio feminino vai se diminuindo e passa a lubrificar menos, a haver uma lubrificação menor da vagina e uma série de fatores que vai fazer com que a mulher vai se sentir menos interessada a ter a relação sexual. E aí o homem, que não, falamos muito sobre andropausa, mas é uma coisa que não existe, no sentido de que o homem vai passar a ter menos desejo sexual. Não, um homem com 80 anos de idade, ele é totalmente capaz de manter uma relação sexual normal. Acontece que ele vai, os intervalos da relação sexual vai ser mais longos. Não é mais todos os dias. Aliás, todos os dias nem pessoas jovens casadas estão tendo, mas vai às vezes durar um tempo maior. Mas é possível um homem com 80 anos de idade, 85 anos de idade, ter uma relação sexual totalmente normal, porque a testosterona é algo que não diminui com tanta intensidade nos homens, que é o hormônio que vai provocar esse desejo. O homem vai chegar aos anos com grande quantidade ainda de testosterona. E deve então haver uma compreensão do homem a partir, quando a mulher entra nesse estado aí de menopausa, deve haver uma compreensão também dos homens em relação a isso. Porém, também é necessário que as mulheres compreendam isso, porque se justifica então, ó, entrei na menopausa, não quero mais sexo, ponto final, se vira. Não. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, as mulheres estão usando muito a criatividade, e existem produtos para lubrificação. Então, se não tem uma lubrificação própria do organismo, usam produtos para lubrificarem. Existe uma série de produtos que vão auxiliar muito uma relação sexual para a mulher, mesmo depois da menopausa. E isso, obviamente, para o bem da relação, para o funcionamento legal e interessante da relação que se conserva aí, talvez, durante muitos anos. Então, nada se justifica. Ambos precisam compreender o outro. Eu penso que em uma relação, o que se deve haver diálogo, que não é fácil, é difícil, às vezes tem que saber quando vai haver esse diálogo, não é em qualquer momento, mas quando, a forma, a maneira como vai conduzir esse diálogo, mas ele é importante, ele é duro muitas vezes na hora do diálogo há uma certa tensão, mas ele é necessário. E o que se deve haver é uma compreensão um do outro e que também se deve haver um acordo entre o casal. Entre o que pode e o que não pode dentro de uma relação. Jamais deve obrigar o outro a nada. Deve sempre procurar satisfazer o outro em todo sentido, não só na questão sexual, mas também em todos os outros sentidos.
alegrar o outro, deixar o outro feliz, porque à medida que meu comportamento vai entristecer o outro e vai só destruindo o outro, em vez de construindo uma alegria, um prazer, uma felicidade do outro, se houver uma relação, se um comportamento de um não se deve acontecer, jamais deve haver um comportamento destrutivo. Então sempre deve haver diálogo para isso. Se uma relação não está sendo construtiva, e se de certa forma uma pessoa está sendo destruída a partir do comportamento do outro, infelizmente é melhor estar só, como diz o ditado, do que mal acompanhado. Então, se uma pessoa só, ela vai estar melhor do que numa relação que está destruindo ela, é melhor que se posicione e se diga o seguinte: não, para mim não dá mais, não pode continuar assim. Deve haver respeito, diálogo e ambos devem se sentirem satisfeitos, felizes com tudo que acontece dentro de uma relação. Inclusive, hoje em dia, mais do que antigamente, existem casais que dizem: olha, relacionamentos abertos, onde às vezes ambos saem com outras pessoas para terem realização dos seus desejos sexuais, embora mantenham uma relação afetiva apenas com seu parceiro e buscam, de certa forma, satisfação sexual fora. Existem pessoas que eu não estou discutindo isso dentro do campo da moral, estou apenas dizendo que existem relações assim e que ambos são felizes assim. Existem outros que não não que o relacionamento seja aberto nesse sentido de cada um vão procurar, mas às vezes saem os dois para terem relações sexuais, às vezes com a chamada de troca de casais, por exemplo, desde que isso não agrida a outra pessoa, mas geralmente isso acaba deixando dos casais tristes, arrasados, de certa forma sentimentalmente. E se isso está acontecendo, e geralmente, muitas vezes acontece, a melhor coisa que se tem é que um casal se estabeleça bem, de forma monogâmica, uma relação, sejam felizes. E se por alguma razão não está havendo como já disse, uma construção da identidade ou na felicidade da pessoa e ele está se sentindo cada vez mais menosprezado, desprezado ou destruído, deve haver um conserto, ou se não é possível conserto, deve melhor estar só do que mal acompanhado. É por aí que eu fico. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e tudo de bom.